Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição 10: A tragédia da Guanabara. Glorificamos a Deus quando optamos por sua verdade. Referência bíblica: João 17, 1 a 14 e 1 João 3, 1 a 3. Introdução. Todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. Isso com toda a doçura e benignidade, afirma o preâmbulo da Confissão de Fé da Guanabara, de Jean Crespin, editado pela Cultura Cristã, escrita por 4 homens chamados por Deus para testemunharem a verdade do Evangelho em solo brasileiro, sob a ameaça de morte. As Escrituras afirmam que os cristãos sofrerão oposição de Satanás, do mundo e da carne. Salmo 25, 18, 34, 19, 63, 2 Coríntios 4, 17, Colossenses 1, 24, 2 Timóteo 3, 11, 4, 5, Hebreus 10, 32, Apocalipse 2, 3, etc. Jesus nos advertiu algumas vezes de que experimentaríamos aflições, ataques severos contra a nossa fé e contra a verdade do Evangelho, incluindo a morte. Mateus 5, 10 a 12, João 16, 33, João 17, 9 a 10, Apocalipse 2, 10. Viver as aflições é um modo de compartilharmos o sofrimento de Cristo, carregando em nossos corpos as suas aflições. Colossenses 2, 24. Portanto, é normal e até desejável enfrentarmos privações e perseguições dos inimigos de nossa alma. Quando as enfrentamos, a nossa fé é fortalecida pela experiência. A verdade de Cristo é consolidada em nossos corações e a esperança da glória nos reanima. Romanos 5, 3 a 5. E por sabermos dessas verdades, devemos, seguindo a instrução de Pedro, santificar Cristo como Senhor em nossos corações, destronando qualquer outro possível ídolo, seja popularidade, conhecimento, pessoas, coisas, também nos preparando para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Tanto quando pregamos o Evangelho às pessoas, quanto na necessidade de avalizarmos o que cremos. Os nossos irmãos Jean de Bourdelle, Mathieu Vernil e Pierre Bourdon tiveram o privilégio de experimentar a morte para avalizarem sua fé em Jesus Cristo e na esperança da vida eterna. Eles morreram tragicamente ao testemunharem de sua fé no dia 9 de fevereiro de 1558, uma sexta-feira, no Forte Coligny, hoje Ilha de Villegayon, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Tópico 1.
A tragédia da Guanabara. No dia 7 de março de 1557, sábado, adentravam a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 14 calvinistas franceses, huguenotes, enviados por João Calvino. Eles desembarcaram na França Antártica no dia 10, uma quarta-feira. Estavam felizes com a missão de criar uma igreja reformada entre os franceses que moravam no Brasil, bem como evangelizar os índios. Dentre eles estavam os ministros Pierre Richer, doutor em teologia, e Guilherme Chantier, que traziam suas credenciais assinadas por Calvino. A chegada deles trouxe também o que ficaria conhecido como o primeiro culto protestante brasileiro. O ministro Pierre Richer, de 50 anos, experiente e versado nas Escrituras, orou ao Senhor. Eles cantaram o Salmo 5 e depois ouviram a pregação de Richer no Salmo 27, 4. Até então, tudo parecia transcorrer em perfeita paz. Por ordem do comandante Nicolas Durand de Villegagnon, os pastores pregavam diariamente e 2 vezes aos domingos, oravam ao final do turno de trabalho e serviam a ceia do Senhor. Diferentemente da complexidade dos ritos católicos, os huguenotes eram simples na celebração do culto a Deus e dos sacramentos. Mas isso começou a irritar Villegagnon, que procurou meios de interferir nas formas religiosas, questionando vários pontos doutrinários, alguns deles absurdos, como sugerir colocar sal na água do batismo e água no vinho da ceia. Então começaram as aflições. Villegagnon contraditou publicamente Richer numa pregação sobre o batismo de João, proibindo-o de pregar, afastou-se dos pastores, restringiu o tempo das pregações, considerou João Calvino herege e expulsou os calvinistas da ilha, e se tornou tirano, matando calvinistas de fome, fazendo-os beber água de cisternas sujas e podres, e retendo os seus salários. Um pouco mais tarde, em 4 de janeiro de 1588, um grupo de calvinistas tomou de volta para a França um navio velho, com superlotação e sem comida suficiente, sob acusação de heresia por parte de Villegagnon e com uma solicitação dele ao magistrado francês para que condenasse os calvinistas à fogueira. Entretanto, 5 homens decidiram não viajar: Jean de Bourdeau, Mathieu Vernon, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Bouler. Mas, embora Villegagnon os tenha recebido cordialmente, 12 dias depois, ele os considerou traidores e resolveu matá-los por heresia. Ele formulou um questionário sobre tópicos doutrinários e ordenou que eles respondessem em 12 horas. Eles tinham apenas a Bíblia para consultar. As respostas a esse questionário é o que conhecemos como Confissão de Fé da Guanabara. De posse das respostas, Villegagnon os considerou oficialmente hereges e mandou trazê-los para serem mortos.
ele decidiu estrangulá-los e jogá-los ao mar. Era uma sexta-feira, 9 de fevereiro de 1558. Pierre Bourdon não veio. Estava doente. Foi trazido depois à força e morto por último. Jacques Le Boller conseguiu fugir. André Lafon não perseverou e renunciou à fé. Os outros dois, Jean de Bordeaux e Martin Vernet, foram humilhados, espancados, estrangulados e jogados de cima do Forte Coligny contra as rochas. Esses 3 homens resolveram sustentar a verdade do Evangelho. Sob circunstâncias extremas de iminência de morte, eles estavam preparados para explicar a razão da esperança deles. Não tinham mais do que a Bíblia e responderam com profundidade às questões propostas por Villehagnon. Deram provas de sua fé e consideraram mais importante servir a verdade do que se tornarem aceitáveis aos homens. Tópico 2. A contínua rejeição. Aqueles que são nascidos de Deus enfrentam muitas oposições nesse mundo. Na verdade, a luta deles é espiritual e se manifesta de várias maneiras. Oposição de Satanás, da própria carne pecaminosa e da cobiça que existe no mundo. Satanás induz as pessoas para se levantarem contra as verdades do Senhor. No Evangelho, João havia afirmado a natureza da verdadeira oposição aos crentes. João 16, 1-3. A razão da oposição é por não conhecerem o Pai nem o Filho. Quem serão os opositores? Em alguns casos, aqueles que estão no nosso meio. Qual a fundamentação para a oposição? Julgam fazer a vontade de Deus. Observe que Villehagnon se encaixa nessas condições. Ele era, inicialmente, considerado simpático e parceiro da fé, e julgava compreender os sacramentos. João afirma que as oposições mais vigorosas e cruéis são aquelas nascidas dentro do próprio povo de Deus. Eles saíram de nosso meio. 1 João 2,19. Essa menção é significativa e nos alerta para o fato de que as principais oposições aos crentes têm a ver com as heresias teológicas, o falso ensino, que conduz a um ethos pernicioso e a uma moralidade pervertida. O falso ensino nas igrejas conduz pessoas a práticas distorcidas e a uma oposição severa, como foi o caso de Villehagnon. Os opositores são aqueles a quem a Bíblia chama de apóstatas. A apostasia é a rejeição do ser de Deus e de sua obra e a consequente imoralidade espiritual que decorre dessa rejeição. João Calvino, comentando Hebreus 6, 4-6, afirmou: a pessoa que apostata é alguém que renuncia à palavra de Deus, que extingue sua luz, que se nega a provar o dom celestial e que desiste de participar do Espírito. Ora, isso significa uma total renúncia de Deus. Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos, e eles se distinguem dos réprobos no fato de que os eleitos são transformados na imagem de Deus
e recebe o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. E pelo mesmo Espírito o Evangelho é selado em seus corações. Então, os nascidos de Deus enfrentarão oposições. O mundo não reconhece aqueles que são diferentes do que são produzidos por ele. O mundo considera os filhos de Deus como ameaça à comunidade de seus pecados e à divulgação de suas iniquidades. O mundo rejeita a moralidade cristã porque não tem ideia do que ela representa de verdade. No fundo, o mundo sabe, em razão do conhecimento inato, dos sensus divinatis, que a verdade de Deus, mais cedo ou mais tarde, aparecerá e julgará todos pelos seus pecados. O mundo odeia os cristãos. Tópico 3. A arma da verdade. Jesus afirmou em vários momentos aos seus discípulos que o mundo os odiaria e que o mundo não é o lugar deles. O texto mais emblemático dessa verdade é em sua oração sacerdotal, em João 17. Nela, Jesus Cristo faz várias afirmações teológicas que apontam para a distinção entre o conhecimento de Deus por parte dos nascidos dele e a ausência de conhecimento que é parte dos não cristãos. A. Jesus ensina o que é a vida eterna. João 17:3. Como alcançá-la? Alguns querem saber. Jesus Cristo dá a palavra final. Experimentar Deus, o único verdadeiro, e o seu Filho, Jesus Cristo. A palavra grega para conheçam é gnoskosin, que significa um tipo de conhecimento experimental. Não um conhecimento inato, que vem do fato de sermos criaturas e da imagem de Deus em nós, mas o conhecimento que adquirimos na experiência do cotidiano, com os atos e os fatos do Deus Altíssimo. De modo que não é qualquer pessoa que terá o conhecimento de Deus em si, mas aquele a quem esse conhecimento for revelado. Os eleitos, os filhos, os verdadeiramente nascidos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nossos irmãos, os mártires da Guanabara, demonstraram esse conhecimento ao declararem profundamente, em tão pouco tempo, aquilo em que criam. Eles afirmaram verdades santas. B. Um conhecimento concedido. João 17, 6-8. Um conhecimento experimental e vivencial. Os mártires da Guanabara receberam uma revelação especial que os capacitou para verem além, algo que Villegagnon não pôde ver. Villegagnon nunca entenderia a razão da esperança dos mártires, manifestada no conhecimento doutrinário aprendida nas Escrituras. Somente os filhos de Deus aceitam a verdade de suas palavras. Eles ouvem a voz do Senhor nas Escrituras, pois as ovelhas ouvem a voz do verdadeiro pastor. Os nascidos de Deus têm um comportamento distinto.
eles guardam e sustentam a palavra de Jesus Cristo. Eles são municiados para resistir, como os 3 mártires da Guanabara o foram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Os filhos reconhecem experimentalmente, vivenciando, convivendo, que Jesus Cristo é o enviado por Deus para salvá-los da ira e da sentença de morte eterna, ainda que tenham que morrer fisicamente. Apocalipse 2:10. Esse conhecimento é iniciado pela fé, e essa fé é a nossa vitória sobre o mundo. 1 João 5:4. C. Proteção para os filhos de Deus. João 17:9-14. Se somos nascidos de Deus, o maligno não nos toca. 1 João 5:18. Essa verdade inunda os corações dos mártires. Mas por que Vilegaion os matou? Os cristãos são guardados pelo Senhor, de modo que nunca perderão a fé, embora tenham que enfrentar aflições neste mundo. É verdade que Deus enviou seu Filho para salvar, João 3,16, e ele manda bênçãos para justos e injustos, Mateus 5,45, e a moralidade genérica da humanidade está em todos, Mateus 5,46. Mas o que Jesus está pautando aqui é que existe uma proteção diferenciada e que é fundamentada no amor e no relacionamento de pai para filhos, especialmente para os eleitos. Um pai que cuida de seus filhos e lhes entrega todos os seus benefícios, entre eles a proteção dos ataques do maligno e do mundo caído. Ele nos guarda de tropeços. Judas 24. Como guardou os 3 mártires da Guanabara. O mundo odeia os cristãos, porque não temos sua mentalidade. Romanos 12, 1 e 2. Conclusão. Os mártires da Guanabara glorificaram a Deus porque, ao receberem as ameaças e os olhares raivosos de Vilegaion por defenderem a verdade da palavra de Deus, preferiram permanecer firmes, mesmo diante da morte, a se curvarem diante da imposição de um homem. Eles entenderam que a conveniência ético-política nunca substituirá a verdade absoluta das Escrituras. Viram que o mundo sempre manifestará seu ódio contra o Evangelho. O mundo não aceita a verdade. Confira Cristianismo Sem Limites, da editora Cultura Cristã. O mundo sempre tenta subvertê-la, mas nós glorificamos a Deus quando optamos por sua verdade. João 14:6. Aplicação. Como você reage a propostas atuais? Individualismo, autonomia humana, casamento homoafetivo, crentes web, danças litúrgicas, dentre outras. Você pode formular um credo próprio, afirmando os pontos principais de sua fé? Se não, por quê? Como mudar isso? Concluímos aqui a leitura da lição número 10. Quero convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.